Nesse vídeo a gente vai falar sobre o consórcio Milpa, ou ainda conhecido como as Três Irmãs. Esse consórcio, que é uma combinação de plantas, que é milho, feijão e abóbora. É um consórcio, uma estratégia pré-colombiana em que os povos pré-colombianos faziam para produzir comida. Já se utilizava esse consórcio de plantas há mais de 5.000 anos, então é um consórcio que tem muita história. Você deve estar se perguntando o que essa combinação de plantas tem a ver, por que essas plantas são plantadas juntas? Essas plantas são plantadas exatamente no mesmo canteiro e em companhia uma das outras para se beneficiarem. Então esse método de agricultura, que é esse consórcio de plantas no mesmo espaço, no mesmo canteiro, é um método incrível de agricultura, porque é muito produtiva e essas plantas, por serem elas em específico, se beneficiam entre si. Simplesmente por estarem no mesmo canteiro, elas se ajudam a produzir mais. Então como funciona esse consórcio? Como é que funciona essa combinação de plantas? Então a gente tem o milho, que é bem alto, então ele serve como haste. E o feijão é um trepador, ele precisa de algo para subir, para produzir mais. Então vai lá o feijão, sobe nesse milho. E aí tem toda a parte de baixo do solo, né? Vamos pensar em como se fossem estratos, assim. Tem o de baixo, o do meio e tem o de cima. O milho ocupa o de cima, o feijão ocupa o do meio, subindo no milho. E tem o extrato de baixo que precisa ser ocupado por alguém. Então entram as abóboras. As abóboras cobrem todo esse solo, servindo também como um repelente para as outras plantas, como se nada embaixo dessas folhas gigantes de abóbora crescesse. Então você mantém com essa abóbora esse solo sempre limpo, não nascem pestes, você não precisa estar capinando esse solo. Além disso, essa abóbora também serve como uma cobertura de solo. Você já tem essa abóbora como matéria viva cobrindo o seu solo. Então a chuva não cai direto nessa terra, não tem um sol que bate direto na terra e também não tem plantas que nascem para você precisar capinar. Então também faz um controle térmico nesse solo, não perde tanta umidade. Esse feijão que é trepador também tem uma característica muito interessante, que o feijão, a gente sabe, ele sequestra o nitrogênio do ar e fixa nas suas raízes por meio de bactérias. E essas bactérias devolvem, repassam esse nitrogênio para o milho, que o milho é uma cultura, é um tipo de planta em que gosta muito de nitrogênio, gosta muito desse nutriente. Então precisa de alguém dando esse nutriente para ele. Então o feijão usa ele como haste, usa o milho como haste, mas o feijão devolve para ele o nitrogênio que ele precisa para crescer. Então tem essa união também entre esses dois. Outro ponto bem interessante que a gente tem que ressaltar foi isso que eu falei dos estratos, que cada uma delas ocupa um estrato diferente e por isso elas não competem por luz, elas não competem pelo sol. A que precisa de mais luz, que é o milho, vai estar lá em cima ocupando o tanto de sol que ela precisa. Vai ter o feijão subindo nela, que vai estar em meia sombra, e ele tolera bem isso, ele se desenvolve em meia sombra. E as abóboras lá embaixo também vão estar recebendo sol suficiente para desenvolverem. Então, entre elas não tem uma competição por sol. E o que acontece embaixo do solo também é muito benéfico para elas, porque cada uma dessas plantas, o feijão, o milho e a abóbora, tem raízes diferentes. Então, elas também não competem pelos nutrientes por meio das raízes. Elas simplesmente coexistem essas raízes aí e não afetam de maneira negativa umas às outras. Esse consórcio era muito utilizado pelos povos também por ser muito nutritivo. Ele tinha um combinado nutritivo que se complementava. Por exemplo, o milho fornecia os carboidratos, o feijão as proteínas e a abóbora vitaminas. Então era um conjunto muito nutritivo e fácil de se produzir. Além disso, elas são muito fáceis de se armazenar, elas aguentam muito tempo armazenadas. Era muito melhor ter plantas que resistissem a tempo armazenada, porque eles tinham alimento por mais tempo disponível. Então era um consórcio incrível para ter alimento disponível por muito tempo. Mas essa estratégia de agricultura não é só dos povos antigos, é também uma estratégia de agricultura que a gente pode usar, porque é um consórcio muito benéfico, que funciona de uma maneira muito fácil, sem manutenções. E é por isso que ele é tão incrível, porque nesse próprio consórcio já se cria adubo nesse lugar, porque uma alimenta a outra, por exemplo, com o nitrogênio do feijão já alimenta o milho, e o resto dessas matérias que ficam no solo também já alimentam para as próximas plantas. Então o adubo não é necessário nessa maneira de produção. A gente não precisa colocar adubos químicos para produzir, porque essas plantas não são tão exigentes, elas não precisam de tantos nutrientes. Então é muito fácil de produzir elas, não precisa de adubo. Outra questão que eu falei antes é da abóbora, por exemplo. Como a abóbora cria uma camada em cima desse solo, esse solo está sempre úmido, então não precisa de irrigação. A irrigação vai acontecer por meio da chuva e essa irrigação, essa água não vai se perder, porque tem essa abóbora cobrindo esse solo onde a umidade não sai.
Então cria um microclima ali embaixo dessa abóbora, onde o solo está sempre úmido. E esse consórcio também não precisa de agrotóxicos, porque essas plantas, por serem tão benéficas e trabalharem tão bem juntas, não precisam de agrotóxicos. Elas se defendem entre si, além de se beneficiar, elas se defendem entre si. Então não precisa de agrotóxicos. E esse mesmo consórcio, que é chamado de milpa ou três irmãs, também é utilizado dentro da agrofloresta, que é o tema do nosso canal. Porque é uma maneira fácil de se produzir, é uma maneira ecológica de se produzir e se produz muito bem, de uma maneira muito fácil, sem manutenções. Então esse consórcio, que já é usado há mais de 5.000 anos, é um bom consórcio, é um consórcio que a gente pode tentar utilizar na nossa roça, nos nossos canteiros, porque a gente já sabe que é um consórcio que funciona, que não tem muito como dar erro. Esse consórcio já é feito há mais de 5.000 anos, então eu acho que é um bom consórcio para a gente tentar fazer dos nossos ecossistemas, dos nossos agroecossistemas. Esse consórcio também prova que é possível sim a gente produzir de maneira eficiente, produzir muita comida, sem precisar de agrotóxicos e sem precisar de tanto adubo, uma agricultura realmente sustentável. E eu espero que vocês testem esse consórcio e depois me contem se deu certo. E é isso. Até os próximos vídeos, lembre-se de se inscrever e apertar o sininho para continuar recebendo vídeos como esse. E até os próximos vídeos.